E quando você vai estudar o Bitcoin, ele vai te levando nas outras coisas. Foi através dele que você conheceu, por exemplo, escola de economia austríaca e anarcocapitalismo, ou você já tinha ouvido falar antes e ele te aprofundou? Foi ao contrário, foi por causa desses que eu conheci o Bitcoin de forma mais profunda. Né? Porque a minha apresentação ao Bitcoin foi aquela história do fundo de investimento. Para entender mesmo, foi através da economia austríaca que eu... Você entendeu? Porque eu já conhecia bastante, né? Da época que você estudava lá em Boston. Não, isso aí paralelamente. Isso não está muito presente no sistema educacional tradicional, essa escola de economia. Você estuda... Então você descobriu paralelo, você foi estudando paralelamente. Principalmente quando eu cheguei no Brasil. Fiz curso, fiz coisas desse tipo, estudei mais sozinho. E aí, nesse meio, você tem as ferramentas. A economia tradicional não te permite muito explicar por que o Bitcoin funciona, por que ele tem de valor, coisa assim. Eles entendem o dinheiro como algo que só serve para você trocar. Ele não tem que ter características muito peculiares. Ainda nem se sabe direito, né? O que um Bitcoin é para a economia tradicional. Você vê que tem economistas falando e fala, pode ser uma reserva de valor, às vezes é um dinheiro, às vezes não é dinheiro. E muita gente fala que ele não tem valor. Não serve para nada, pura especulação, bolha. Exatamente. Né? Então, na faculdade eu não aprendi nada que me permitisse entender mesmo. É muito difícil na faculdade, inclusive... com o viés que ela tem tradicional, que é muito keynesiano, né? Você entender até o que é inflação. Eles não têm capacidade de explicar o que é inflação. Eles acham que é algo positivo. Né? Você deteriorar o poder de compra do dinheiro que está no teu bolso é algo positivo, né? Assim, tem que ter inflação na economia até um certo ponto. Que seria aquelas metas de inflação do Banco Central. A meta, nem se eles dobrassem a meta, não ia dar certo agora. Mas não adentrando demais ao tema, claro, só sou um leitor que gosta um pouco, mas realmente, para as escolas, elas buscam e fundam um pouco também, baseado no que o governo busca. Sim. Que ainda para o governo é uma coisa muito interessante. Exato. Né? Porque o Estado é o fomentador de uma economia. O Estado é que traz... Na visão keynesiana, é que assim, eles se retroalimentam, né? Os keynesianos legitimam a visão de que tem que ter um papel para o governo gastar, imprimir dinheiro, né? Então, quem se beneficia do poder governamental que vem disso, lógico, vai se aliar com os keynesianos, né? Então fica essas coisas... meio que simbiótica. Eu não sei, uma opinião minha. Eu até concordo que talvez o pensamento do Keynes de começo deu certo pra dar uma ajeitada nas coisas, mas acho que depois ficou defasado, já não explica mais muita coisa. Não sei se o que vocês pensam. Porque, por exemplo, não dá pra ignorar a figura dele, ele teve um papel. Da mesma forma que não dá pra você ignorar a figura marxista, a figura do Mao Tse Tung, qualquer outra pessoa, não quer dizer que estava certa, né? Sim. Essa é uma discussão boa até. Sim. E... no meu caso, foi através do Bitcoin que eu cheguei na escola austríaca, que depois foi anarcocapitalismo e tal e tudo. E não sei, parece que é a escola que vai ficar por um tempo. Não sei qual outra que pode vir a substituir. O que você acha disso? Então, a questão do tempo é que, assim, os raciocínios sobre os quais são construídas as conclusões da escola keynesiana, eles são falhos lá na base, né? E eles são falhos hoje, foram falhos quando foram concebidos. O que acontece é que teve essa coisa da retroalimentação entre o keynesiano e o governo, que faz com que ela conseguisse ter força, né? Sim. Então ele foi implementado. Então é por isso que a gente vê ela acontecendo, né? Já as da escola austríaca não tem um governo que vai vir querer implementar isso de livre espontânea vontade, porque retira muito o poder dele, né? E a questão é o seguinte, a da escola austríaca ela é baseada no princípio de propriedade privada, liberdade individual, um monte de coisa. Esses são os axiomas dela, né? Ela sai dali, na verdade, que não são os axiomas do keynesianismo. Eles são diferentes. Já não tem dentro do keynesianismo essa visão de que as pessoas têm que ter o dinheiro delas e o governo não tem que controlar o tanto de dinheiro, quanto que ele vale e tudo mais. O governo não pode interferir. Essa visão é que, na minha opinião, está equivocada e sempre teve equivocada, né? Ela leva a esse estado de barbárie, que é, por exemplo, a gente vê quando tem hiperinflação. Sim. Hiperinflação, isso levado ao extremo, só fica claro, escancarado que o governo está roubando o poder de compra do teu dinheiro, da noite pro dia você não compra mais nada com o dinheiro que tá no teu bolso, né? Então, assim, isso é errado, né? Esse princípio é errado, na minha visão, naquela época e hoje também. E ele leva tudo que a gente viu de episódio de hiperinflação, né? Argentina, a gente tem um monte de argumento de que hoje o Brasil, os Estados Unidos, vive num ambiente hiperinflacionário também, dependendo da métrica que você usa, né? Porque, assim, a gente usa as métricas que são os índices de inflação, que é tipo, você pega, sei lá, 1994, o real foi lançado. Isso. Enche um carrinho de compra,
e vai ver quanto custou o carrinho de compra. Enche o carrinho de compra com a mesma quantidade de coisa hoje e vai ver quanto custou. Sim. Você calcula essa diferença de preço, vê quanto que aumentou em porcentagem, isso é um índice de inflação. É um número só que captura o aumento de preço. E se você pegar índices de inflação que a gente calcula, se você pegar preço de arroz, açúcar, café daquela época e hoje, você vê que teve um aumento de preços e tem coisa ali dentro. O ovo acho que aumentou 930 e tanto % o preço. Quer dizer, multiplicou por 10 o preço do ovo de lá pra cá. Não é que o preço do ovo subiu. É fácil você conseguir, não ficou mais escasso, não tem, o ovo não, agora é feito de ouro, não ficou mais caro. É só que o que a gente usa para comprar ele perdeu o valor. Sim. Né? E isso não aparece nos índices de inflação. Porque os índices de inflação, é uma construção muito maluca. Eles têm uma característica que é assim, o IPCA, ou o equivalente dele lá nos Estados Unidos, mede o que é mais consumido pelas pessoas. Quando vem a inflação, dinheiro perde poder de compra, essas coisas que são mais consumidas não são mais tão populares. Ninguém consegue comprar isso. Deixa de ser o mais consumido e passa a entrar no índice outras coisas. Então, o que sobe de preço não cai no índice de inflação. Ele vai para fora dele. Ele é mudado, ele é ajustado. O índice é calibrado. É calibrado para incluir só o que já é consumido em grande escala. Essa questão que você deu o exemplo do ovo, eu tinha visto, acho que no Instagram da QR Capital, que fizeram o comparativo Big Mac. Tipo, 2003, o Big Mac... o bug de ontem tá hoje ainda. O Big Mac custava, tipo, R$4. Hoje tá 20. Sim. Algo assim. E aí, é o que você falou, o poder de compra, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Mas o índice de inflação não captura isso. Sim, eu concordo plenamente. E então, a questão fica, como que você mede, né? Porque esse estudo é para desenvolver aquele argumento de que talvez o Brasil, os Estados Unidos, países que aparentemente não estão, na verdade estão sob hiperinflação. Como que você mede essa alta de preço, então? Você tem que ir lá na origem do fenômeno inflacionário, que keynesiano não sabe disso, né? Eles não acreditam nisso. Se você pega o tanto de dinheiro que o Banco Central coloca em circulação e o tanto de dinheiro, tem um outro mecanismo de expansão da quantidade de dinheiro que os próprios bancos podem fazer. Eu recordo, tipo assim, quando começou a crise do coronavírus, o Banco Central injetou liquidez de 1 trilhão. Sim. Então, tipo assim, teve 1 trilhão fora a questão dos auxílios. Aí tem auxílio federal, estadual e tem alguns auxílios municipais. Então, a quantidade de dinheiro é absurda. Tem isso, tem os auxílios, tem o Banco Central e tem outra coisa que existe, né? O sistema bancário ele funciona sob o regime de reserva fracionária, que chama. Que você põe teu dinheiro no banco R$100, o banco não tem que guardar os teus R$100. Fica lá na contabilidade dele que você tem R$100 com ele. Ele pega e pode emprestar, se não me engano, dentro do Brasil, até 90 desses R$100. Então alguém vai lá e pega o empréstimo, o teu dinheiro saiu para aquela pessoa. Então você tem na tua conta um dinheiro e aquela pessoa tem também. Sim. O que aconteceu efetivamente foi a criação de dinheiro. Parece que tem mais dinheiro. É um dinheiro fictício, né? O dinheiro... Os R$100 viraram... 190. Ali 190 e que de repente os 90 pode virar mais um pouquinho. Exato. Também. E você também, você tem o teu lá na tua conta, né? Então fica isso e aquele resto vai sendo... Essa pessoa pega os 90, deposita no outro, vai fazendo isso. Esse é um efeito que os keynesianos chamam de efeito multiplicador, que os bancos têm, né? Ele não está criando dinheiro, mas tem um efeito de fazer como se tivesse mais dinheiro circulando. Isso é uma forma de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação.